Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. E para aquele que chega agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem, o tema da apresentação do dia de hoje será a criança das estrelas. Já iremos abordar essas questões das estrelas, que é muito interessante. E eu sei que essa temática já foi abordada por muitos, mas acredito que sempre podemos contribuir com mais alguma informação garimpada de tantas fontes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre esta questão criança das estrelas. O que significa essa expressão? Muito bem. Das estrelas significa que estas crianças, em verdade, vieram de outros orbes, ou seja, de outros mundos. E eles vieram até nós, reencarnando em nosso planeta, com o objetivo de nos trazer novas atitudes, pensamentos, habilidades, com o propósito de contribuir nesse momento que estamos passando de transição planetária, passando para um mundo regenerado, um mundo de regeneração. Uma questão importante a salientar é que essas crianças, essas almas, em verdade, chegaram até o nosso planeta com um propósito diferente daqueles primeiros que chegaram, os capelinos, lá da constelação do Cocheiro. Na época dos capelinos, eles chegaram ao nosso planeta no momento ainda muito originário das raças humanoides. Então alteraram seu DNA, começaram a trazer questões de pensamento, de sentimentos, emoções, ou seja, foram alterando aqueles seres humanoides na busca da geração de um ser mais de um nível mais elevado, um nível mais superior, ou seja, já encaminhando-se para o Homo sapiens, toda esta preparação e que nós estamos, a nossa realidade de hoje em dia. As nossas pesquisas nos trazem informações de que essas crianças das estrelas estão chegando desde muito tempo, essas almas reencarnando já no nosso planeta mais evoluído. E, em verdade, a partir de 1945 é que se intensificou essa migração dessas almas, gerando realmente uma modificação. Ou seja, a partir de 1970, 1980 é que vieram em grandes ondas. E essas crianças logo começaram a se diferenciar, sendo observadas pelos psicólogos, os terapeutas, os pedagogos, observando que estava realmente algo acontecendo, algo estava mudando. E essas crianças estavam trazendo muitas coisas novas, muitas atitudes, pensamentos, eram rebeldes, mas muito inteligentes. Então estavam chegando as primeiras crianças índigo. Aí se pergunta, por que índigo? Não é? Lembra azul. O índigo vem exatamente dessa questão da medida da cor da aura, essa energia que envolve todos os seres vivos, em verdade. Ou seja, nós seres humanos temos a nossa energia e ela é colorida, de acordo com a nossa personalidade, com as nossas vibrações, com a nossa elevação a mais ou a menos, não é assim? Então essas crianças foram identificadas como a sua aura um azul índigo, lembrando a do Blue Jeans. E uma questão muito interessante é que essas crianças, elas rebeldes, mas elas se identificavam como realmente muito diferentes. Elas percebiam que não se encaixavam muito bem nos padrões anteriores, ou seja, digamos assim, das crianças não índigo. Então essas crianças inteligentes, hiperativas, rebeldes, como eu falei, estavam trazendo novidades. Elas estavam preparando o nosso planeta para novos passos e foram muito interessantes essa chegada das estrelas, aonde os psicólogos e psicoterapeutas tiveram que passar realmente a entender essa nova geração. Uma questão interessante é que as crianças índigo, elas realmente têm uma inteligência mais avançada, elas são mais espertas, mais inteligentes,
mas as questões emocionais, elas são ainda medianas. Por isso que realmente precisa-se um grande apoio pedagógico, não é? Da psicologia. E as crianças cristais? As crianças cristais têm em sua aura uma cor, digamos assim, é um branco alvíssimo, cristalino, por isso crianças cristais. E elas se diferenciam um pouco das índigo devido à sua inteligência ser mais emocional. Então são crianças que realmente têm a sua personalidade, a sua forma de se relacionar mais fraterna, menos rebelde, ativas, mas emocionais, mais fraternas, mais amigas, adoram as questões de estar com os animais domésticos, a natureza, são pacificadoras, ou seja, é uma outra geração de crianças das estrelas que aqui chegam para dar esse apoio. E a partir de 1990, o ano 2000, é que começaram a chegar em grandes levas essa nova geração de almas das estrelas. As crianças cristais, elas têm uma forte tendência para agir com sabedoria e inclusive são mais ligadas às questões da espiritualidade, ou seja, são mais espiritualizadas. Elas têm uma forte tendência também para as artes, para cantar, para a música, apesar de gostarem de, em muitos momentos, se isolarem, ficarem no silêncio, ou seja, em profunda meditação. Essas crianças cristais, elas são divididas em grupos de acordo com as suas tendências. Então nós temos as tendências às artes, as tendências às questões transdimensionais e as tendências às questões humanistas. Já falaremos sobre essas tendências. As crianças que são ligadas às artes, elas realmente têm grandes tendências para a pintura, para o canto, para a música e para as artes em geral. As crianças ligadas ao humanismo, elas têm grande espírito de liderança e também são mais fraternas, ou seja, têm empatia com as pessoas. As pessoas transdimensionais, essas crianças cristais, elas têm as tendências mais conectadas às questões de espiritualidade e de energias. Então nós temos aí tendências para o Reiki e para o Feng Shui. Uma coisa interessante que acontece é que as crianças índigo e cristais, elas realmente trouxeram uma questão de problema para os profissionais da área da psicologia, da pedagogia, não é, da psicoterapia. Então esses profissionais tiveram que se adequar a essa nova realidade frente aos distúrbios da atenção, transtornos da personalidade. Houve uma confusão entre a identificação das tendências de uma criança índigo e cristal com realmente transtornos mentais que as crianças podem adquirir. Então é muito importante que se possa identificar se realmente é um transtorno mental, um transtorno da personalidade ou é uma tendência da criança índigo e da criança cristal. Assim, esses profissionais tiveram que se preparar melhor, com mais segurança, frente a esta realidade. Ou seja, realmente com segurança distinguir o que é um transtorno do que é uma tendência dessas crianças das estrelas. Uma situação que acontece, as crianças índigo, elas sabem que elas fogem um pouco desse padrão normal, digamos assim. Elas são mais inteligentes, elas são realmente muito ativas, elas não conseguem ficar em fila, elas não conseguem ficar muito tempo sentada, não é? Apesar de elas serem muito corajosas. E tudo isso realmente precisa ser identificado para melhor trabalhar com a criança. Outra questão interessante a se ponderar é que não se pode realmente convencer essas crianças através de simples chantagem, como se faz com as crianças normalmente, não é? Precisa, isto sim, conversar, motivar de uma forma lógica a criança a reconduzir as suas ações, para que possa, desta forma, respeitar a sua individualidade, a sua personalidade.
Por isso o afeto é importante instrumento no trato com essas crianças. Então nós vamos percebendo que se a gente respeita a criança, se a gente vai realmente tratando com carinho, com afeto, fica melhor, mais fácil de lidar com essas crianças. Lembrando aqui um artigo da doutora Maria Montessori, que ela coloca com sobremaneira de informações todos esses detalhes do afeto, do carinho, da atenção a essas crianças. Outra questão, o método Waldorf do Dr. Rudolf Steiner. Vou deixar aqui no link na descrição do vídeo um link desse artigo para que vocês possam observar melhor. Então surge uma questão, o que dizer aos pais que têm filhos com essas características das crianças das estrelas? Muito bem, essas crianças, elas realmente são difíceis no trato diário. Elas são afetuosas, mas elas também são rebeldes. Então, são algo destrutivas, mas não de forma intencional, e sim agem por curiosidade. Então, essas crianças realmente devem ser conquistadas através do afeto, do carinho, do afago, da atenção, para que possa se dar as orientações necessárias. Então, os pais devem dar muita atenção a essas crianças, aos valores morais e éticos, não é assim? Então, exemplificando as questões de emoções e sentimentos e a condução das crianças na direção do humanismo, com fraternidade e empatia às pessoas. E se puder, dar alguma ênfase às questões de religiosidade, não de uma religião específica, não é isso. E sim a consciência de que todos nós estamos conectados no universo e fazemos parte deste universo, todos conectados com a fonte criadora. Em verdade, esses princípios devem ser seguidos não só para as crianças índigo e cristal, mas também para todas as crianças de uma forma em geral. Isso é muito importante. E se você que está me assistindo tem dúvidas se seu filho tem essas características das crianças das estrelas, não se perturbe, não se assuste. Já iremos falar aqui sobre o que fazer. Por primeiro, agradeça a abençoada oportunidade de ter recebido uma criança das estrelas. Essas crianças serão nossos orientadores no futuro, na nova Terra. Essas novas gerações que chegam em ondas, elas realmente representam a evolução da raça humana. Então seguem aqui algumas sugestões para a educação de seu filho índigo, cristal ou não. Incentive o seu filho a gostar, a amar a natureza, admirando as plantas, os animais, as suas realidades e o caminho evolutivo das plantas e dos animais. Leve o seu filho para a praia, mostre o oceano e fale sobre a vida que pulsa nas águas, os peixes em todo o mar onde há vida. Leve seu filho para as matas, para as florestas e fale sobre a vida selvagem, a vida animal. Leve seu filho para os rios e para as montanhas e fale a importância da preservação. Toda a natureza necessita ser cuidada, necessita ser preservada, pois é um presente a toda a humanidade. Agindo assim, você estará fortalecendo as crianças das estrelas, realmente, a preservação, a noção de que é importante preservar e cuidar de nosso ambiente, do nosso planeta Terra, mostrando a elas que se deve de ter responsabilidade, ou seja, deixando como herança um planeta mais verde, um planeta com mais vida, que possa realmente trazer às novas gerações um planeta mais belo, mais lindo, mais vivo para todos aqueles que virão. Muito bem, meus amigos, então já buscando aqui o encerramento da nossa apresentação, gostaria de colocar alguns pontos das crianças das estrelas, as crianças índigo e crianças cristais. Em primeiro lugar, que elas formam grupos, ou seja, as crianças índigo,
elas têm determinadas características e as crianças cristais também têm as suas características. Uma questão interessante é que essas características elas podem ser bem dilatadas. Então, uma criança índigo pode ser do azul bem escuro, a cor da sua aura, assim como um azul celeste, um azul mais claro. Da mesma forma que uma criança cristal pode ter um branco mais creme até um branco alvíssimo. Então, nós também temos aí essas questões de as características serem dilatadas. Então, nós vamos perceber que é muito importante que a educação dos pais ou dos tutores realmente conduzam essas crianças no que há de melhor nelas, conduzindo as crianças índigo e cristal para a sua vida adulta com reais valores. Como eu coloquei lá atrás, reais valores morais e éticos, conduzindo de forma lógica, com muito afeto, muito carinho, a educação dessas crianças. E é importante também dizer que uma criança índigo pode também evoluir para o próximo estágio, que são as crianças cristais, ou seja, com empatia, mais espiritualizadas, com mais sabedoria. Isso é muito interessante e importante o entendimento. Então, meus amigos, esta é a mensagem. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram ao vídeo, que se inscreveram, que compartilham os vídeos. Quem ainda não se inscreveu, peço que se inscreva e que divulgue essas exposições, essas apresentações, essas temáticas, para que possamos, cada um de nós, nos melhorarmos com todos os ensinamentos de emoções, sentimentos, questões mentais e espirituais tão importantes a todos nós, como eu falei lá no início, nos conectando com a fonte criadora. Muito obrigado então e nos reencontramos na próxima apresentação, na próxima exposição. Muito obrigado e até lá.